registrar o nome de Deus associado a alguma figura para que nós entendamos. Ok? Tá. Mas hoje nós vamos falar, é um assunto que começa a ficar um pouco mais complexo, que são atributos, né? Os atributos de Deus. A gente ouve muito isso em pregação, os atributos de Deus, atributos de Deus. E algo que a gente precisa tirar da nossa mente é que atributo é você atribuir alguma coisa a Deus. Tá? Atributo, na realidade, são as características constitucionais de Deus. Boa noite, irmão Jonas. Constitucionais de Deus. Aquilo que compõe o ser de Deus. Então, isso é definido por atributo. Tá? Esse termo atributo é um termo utilizado para, mesmo que haja uma unidade no ser de Deus, mas é utilizado para qualificar as características ou o caráter de Deus. Tá ok? Atributos nem é atribuir nada para Deus, nem é recortar Deus em tiras. Tá ok? Então, este é um conceito, um recurso da teologia para que a gente consiga qualificar que Deus é um ser pessoal. E nós vimos ontem que, de uma forma geral, se atribui a personalidade, a faculdade da inteligência, a faculdade da vontade, não é isso? E a faculdade dos sentimentos. Então, essas faculdades constroem personalidade. E agora nós vamos verificar os atributos, que seriam características de Deus. E é muito interessante que a gente vai... A Dilcilene ainda está no pronto-socorro, rapaz. A gente vai verificar e entender um pouco mais a respeito de Deus. E um dos grandes benefícios de você conhecer os atributos de Deus é que a fé perde um pouco mais de religiosidade e ganha mais um caráter de relacionamento, né? Que você conhece mais a Deus, tá? Então, os atributos, eles são divisíveis em dois grandes grupos e dão vários nomes para eles. Uns chamam de atributos morais, outros atributos constitucionais, mas eu gosto, assim, atributos comunicáveis e não comunicáveis. Esse termo comunicável significa dizer que Deus, quando construiu o homem, a sua imagem e semelhança, ele transferiu para este homem atributos dele. Então, ele comunicou a sua criação ao homem esses atributos. Tá? E lá na frente, existe uma disciplina chamada antropologia, que é o estudo da natureza humana. Antropologia. Se o homem é trino ou é duo, se ele só é alma e espírito, se ele é corpo, alma e espírito, não. Se ele é corpo e espírito, ou se ele é corpo, alma e espírito. Tá ok? Então, Deus, quando comunicou ao homem que ele transferiu para o homem passou a transferir para todas as suas criaturas estes atributos. O homem criou um novo homem. Deixa eu afastar um pouquinho isso aqui, assim. Acho que fica melhor. O homem criou um novo homem e transferiu para o novo homem a humanidade. Então, ele transferiu os atributos que Deus comunicou para ele
para os seus filhos. Inclusive, quando Deus faz a mulher, ele faz a partir do homem. E a mulher tem atributos semelhantes ao que o homem ganhou na criação. E o primeiro atributo em Deus é a santidade. Como o Mário chegou, é a santidade. E há uma questão muito interessante que todo mundo sabe. O que é santo, né, do ponto de vista de Deus? É que santo é como se fosse separado, cortado. E é interessante nós entendermos que mesmo que a natureza, que o pecado tenha atingido a natureza e atingido o homem, Deus é separado do homem eticamente, moralmente. Ele não é separado do homem, distante e não age sobre a natureza. Ele é santo e essa santidade dele não se contamina com o pecado. Ele é separado do mal e das coisas, do mal moral e de tudo aquilo que é contrário à natureza santa dele. Então, o termo santidade, ele precisa ficar bem claro que ele é separado das pessoas quanto ao aspecto ético. Ele não é separado das pessoas quanto ao aspecto geográfico. Tá ok? Ele convivia e convive com pecadores. Deus habita em pecadores. Tá? Então, é interessante verificar que Deus é separado de qualquer mal moral. Tem um versículo em Isaías que as pessoas que dizem, eu crio as trevas, eu faço o mal. E as pessoas dizem, olha aqui, Deus dizendo que faz o mal. Ali o contexto mostra que Deus ele produz a penalidade, como a Covid, por exemplo, é algo que é mal para a humanidade. Mas não é um mal moral. Ele está disciplinando a humanidade para a humanidade chegar ao arrependimento, para a igreja dele se arrepender. Tá? Então, ele vai em Abacuque 1,13, né? Mostra que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Está na apostila de vocês, né? Então, esta é uma característica da santidade de Deus. Uma outra característica da santidade de Deus é em Tiago, que é muito interessante a respeito de que ninguém, ao ser tentado, diga que sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Então, Deus não conduz ninguém ao pecado. E ele mesmo não é tentado pelo mal. Então, estes valores da santidade de Deus precisam que a gente entenda bem. Deus é separado de todo o mal ético e moral. E que ele não usa o mal moral para constranger as pessoas a fazerem a vontade dele. Ele não faz isto. Tampouco ele se deixa influenciar, ele não tem nenhuma tendência de praticar o mal. Então, isso é importante, irmão, muito importante você saber que o Deus que você serve não é o Deus que utiliza o mal para que tu faça a vontade dele. Então, quando a gente tem uma disposição contrária, quando a gente peca e diz que estava fazendo a vontade de Deus, está pecando duplamente no pecado e blasfemar contra Deus, né? Então, essas duas características, tem outra característica que a gente vai tratar agora. Essas duas características são muito interessantes, que eles mostram que Deus não utiliza o mal para constranger as pessoas a fazer a vontade dele, não é influenciado pelo mal e tampouco se une ao mal ético. Pelo fato de não fazer pergunta, isso às vezes me deixa um pouco confuso. Será que
Está claro o suficiente? Mas está claro. Se não tiver, vocês têm o direito de questionar. E tem outra característica da santidade de Deus, é a natureza dele. É difícil explicar o que é natureza. Às vezes a gente entende. Natureza é o conjunto de disposições que uma pessoa tem, né? Então, quando a pessoa diz que a nossa natureza é pecaminosa, significa dizer que a nossa disposição interior, as nossas motivações, o que nos constitui como pessoas, a nossa natureza, ela tem inclinação para o que não presta, para o mal. Então, em Deus, essas motivações, essas inclinações, a constituição de Deus é voltada para que executar o bem melhor possível e moralmente máximo. Então, a natureza de Deus, ela é como se fosse uma blindagem contra o mal e, ao mesmo tempo, ela emana todo o bem possível. Esse emana ela exala, exerce, coloca para fora todo o bem possível. Então, essa é a natureza de Deus. Tá ok? Então, agora nós podemos passar para retidão. Está na apostila de vocês, é o item 2, é o segundo atributo comunicável de Deus. Retidão. Tá? A retidão, na realidade, é a coerência que há entre a natureza de Deus e a sua lei. O exercício, a prática da sua lei, a retidão dele é que ele estabeleceu uma lei e ele é completamente adequado e cumpridor da lei dele. O caráter de juiz de Deus é reto, é irremovível. Ele é um juiz que não vai se corromper, ele vai sempre aplicar a lei dele. Há uns textos interessantes quando eles afirmam que Deus não condenará o justo, tampouco inocentará o ímpio. Então, isso é um princípio de retidão. Então, a ideia de que Deus coloca leis santas e ele julga por meio de leis santas. Ninguém pode atribuir a Deus que ele é falso, ele falseia quanto à aplicação da lei. Por isso que Jesus Cristo teve que morrer. Pela retidão de Deus. Ok? Então, justiça. O que seria justiça? Parecido com retidão, mas do ponto de vista mais jurídico, mais legal, mais formal. Deus tem um conjunto de leis, não é isso? E ele governa todo o universo por meio da justiça dele. Então, Deus é absolutamente justo e ele é como se ele se realizasse na execução da justiça, do caráter santo dele. Então, ele é reto porque ele colocou uma lei e essa lei é santa e ele executa essa lei de forma absolutamente santa. E a justiça dele é como se fosse o governo dele feito com base na retidão, com base na lei dele. Quando a Bíblia diz que nós temos a justiça de Cristo, a justificação, que nós vamos ver lá na frente ainda, ela está dizendo que Deus conferiu a Jesus Cristo um certificado
Não, foi Jesus Cristo, não. Ele conferiu para a gente um certificado, uma declaração de justiça. Nós nunca pecamos, porque ele fez baseado na justiça de Jesus Cristo, que não cometeu pecado e ele morre pelo pecado das pessoas. Então, o padrão de justiça de Deus é que ele precisava punir alguém que não tivesse pecado algum. Precisava punir para que nós pudéssemos ter os nossos pecados pagos por alguém. E esse alguém não poderia ter pecado algum. Para que a justiça dele prevalecesse aos nossos pecados. Então, Deus transferiu para ele os nossos pecados, por isso ele morre, mas ele, como não cometeu pecado algum, ele ressuscita, que a morte não poderia detê-lo, porque o salário do pecado é a morte. Então, o que Deus fez foi imputar a Cristo os nossos pecados, e Cristo ressuscitou pela sua justiça praticada, e essa justiça que ele praticou, que mostrou que essa justiça que ele praticou, que ela foi provada pela ressurreição dele, ele transferiu para a gente. Então, foi-nos imputada a justiça de Cristo, e, ao mesmo tempo, foram imputados a Cristo os nossos pecados. Então, esse é o padrão de justiça de Deus. E é bom a gente entender que a justiça de Deus, ela se realiza na punição do pecado. Toda justiça, ela é punitiva. Porque ao cidadão, ao homem, há a obrigação de fazer as coisas certas. Ninguém vai ser condenado por fazer as coisas certas. Então, a justiça, ela é punitiva. Deus, ele pune os infratores. Então, quando as pessoas querem pensar numa salvação por obra, eles não conhecem a justiça de Deus. Porque se nós somos pecadores e nós não reconhecemos a Cristo como Salvador, toda a nossa obra, ela será punida, porque ela está manchada de pecado. A obra que Deus estabeleceu como uma obra aceita é Cristo. Então, se alguma pessoa tiver algum mérito para ser salva, qualquer mérito, ela vai ressuscitar sozinha, por ela mesma. Ela não precisa de Cristo. Então, quando se fala em salvação por obra, as pessoas estão desdenhando, estão desfazendo o sacrifício de Jesus na Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz. E estão desfazendo a ressurreição de Cristo. Então, a salvação por obra, ela destrói completamente o nascimento original, a vida de Cristo em pecado, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a mediação de Cristo. Então, a salvação por obra não precisa da obra de Cristo. Ela é uma jornada solo das religiões humanas. A dona Fátima Bezerra chegou. Boa noite, dona Fátima. Tá. Então, nós vimos justiça, que é um pouco complexo, é o tipo da coisa que eu não perguntaria em um teste. Aí nós estamos agora no amor. O amor é uma coisa muito difícil de entender, o amor de Deus. É muito difícil. Então, a forma que a gente pode entender o amor de Deus é associada à misericórdia, à bondade dele.
Porque o amor de Deus, ele não pode... Quando a gente ama uma pessoa, a gente ama aquilo que é agradável para a gente. Nós amamos aquilo que, de alguma forma, nós temos uma ligação, seja familiar ou seja ligação afetiva, né? Então, são características da pessoa, características da pessoa que nos chamam a atenção, né? Ou a beleza, ou as circunstâncias, a paciência, várias características das pessoas que nos chamam a atenção. Mas o amor de Deus é uma coisa muito interessante. O amor de Deus, ele está baseado na bondade dele em oferecer para a pessoa que não é amável o amor dele. E a gente verifica que o texto de 1 João, e Jeremias também fala isso, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E ele, ao nos amar, ele não viu em nós nada que o agradasse. Vamos lembrar quem nós éramos, né? Nós éramos blasfemadores do seu filho. Nós, por várias vezes, repudiávamos o evangelho, repudiávamos a oferta do sangue de Cristo. E nós, por várias vezes, oscilamos. Eu estou falando antes de ser crente. Muitas pessoas vão à igreja, saem da igreja, aí tem a ideia do desviado. A pessoa é desviada. Então, a gente foi de outra religião, onde nós acreditávamos em várias coisas. Então, nós, em nós mesmos, não temos nada de amáveis para Deus. Então, o amor de Deus é alcançar pessoas não amáveis e fazer com que essas pessoas não amáveis passem a amar a Deus. Então, o amor de Deus, ele não está baseado em nós, mas ele está baseado na extrema bondade dele, na misericórdia dele, em comunicar a pessoas não amáveis o que é o amor. Tá. Então, a primeira questão que a gente precisa ver, Deus amou primeiro a gente, né? E a Bíblia vai nos dizer que Jeremias 31:3, isso é que é difícil, irmão. Ele está aplicando isso para Israel, tá? Mas quando a gente chegar lá na frente, que a gente for verificar o que é eleição, o que não é eleição, eu tirei até desse material uns pontos doutrinários que são muito complexos, que é o decreto de Deus. Eu tirei para a gente não caminhar por caminhos muito complexos. Tá? Mas lá em Jeremias, ele diz: com amor eterno eu te amei. Então, como a gente entende isso? Como eu entendo, eu não entendo, mas na eternidade, antes mesmo que nós nos colocássemos como pessoas, nós entrássemos na história humana, a Bíblia diz que Deus nos amou. Eu não sei como é isto, mas eu tenho certeza que Deus nos escolheu e nos amou baseado em critérios pessoais dele, sem levar em conta absolutamente nada do que nós somos. Porque se ele fosse levar em conta o que nós somos, ele não teria nos amado. O amor de Deus é incompreensível por causa desse aspecto. Nós não somos pessoas amáveis para Deus. É uma avaliação pessoal. Quanto mais você vai conhecendo a Deus, quanto mais você vai conhecendo as Escrituras, mais vai aumentando a gratidão que você tem a Deus,
porque você vai encontrando um Deus absolutamente santo, como disse o Salmo hoje do pastor Agamenon, né? Um Deus que reina, e você vai encontrando cada vez mais santidade neste Deus, e você vai vendo quem você é, a sua infinitude, várias características nossas que são anti-amorosas, né? E a gente precisa aprender esse amor, que é mais difícil ainda, é muito difícil. Tá? Então, o amor de Deus, ele amou primeiro, é eterno, e o amor de Deus não está baseado no objeto de amor dele, mas está baseado em critérios absolutamente bondosos dele e de promover a misericórdia para que nós consigamos comunicar a outras pessoas esse amor. E nós fazemos isso de uma forma muito, muito negligente. Tá? Então, o outro ponto nosso, o quinto, é a bondade. Essa bondade de Deus, é preciso que a gente tente chegar num ponto mais alto de maturidade para a gente entender, porque a bondade é promover para as suas criaturas o bem possível, o bem-estar possível, né? E quando eu tento ver a bondade de Deus, né? Eu sei que a bondade dele é santa, sabe? Eu sei que ele é reto nas coisas dele. Então, eu preciso, para entender a bondade de Deus, eu preciso fazer um certo ajuste conceitual em mim. Eu preciso entender essa bondade de Deus como um padrão de percepção diferente do meu status pessoal, diferente do meu bem-estar pessoal, das minhas vantagens pessoais. A bondade de Deus me leva a compreender que Ele está fazendo o melhor para que eu possa engrandecê-lo, para que eu possa honrá-lo. E isso é difícil para a gente, porque nós gostamos realmente de usufruir como diz os pentecostais, do melhor da terra. A gente precisa entender que a bondade de Deus, todos os atributos de Deus, são voltados para que a gente consiga exaltá-lo da melhor forma possível. Se tivesse alguém melhor que Deus no universo, Deus trabalharia nos nossos corações para que nós pudéssemos exaltar essa pessoa. Mas como Deus é a pessoa mais sublime, mais perfeita, mais bondosa, mais amorosa do universo, Ele trabalha com pessoas que não são bondosas, que não são perfeitas, que são pecadoras, que são egoístas, que são ambiciosas, mal intencionadas. Ele trabalha com essas pessoas de forma a moldar o caráter dessas pessoas, de forma que essas pessoas consigam ir para um padrão de entendimento mais adequado e, por estas vidas, engrandecer a Deus. Então, Deus promove nosso bem-estar, mas o nosso bem-estar precisa se qualificar para entender que nós fomos comprados. E aquele que é comprado, ele vai para fazer a vontade do seu Senhor. Tá bom? Pois é, irmãos, sinceramente, dá um frio na espinha. Ray Gomes, boa noite, Ray Gomes. Dá um frio na espinha a ideia de você ficar falando e as pessoas ficarem desse lado sem feedback. Pronto, João Marcos. Pastor, a santidade de Deus teria somente a tradução de separado ou teria também a pureza imaculada? Puxa vida, deixa eu ver se eu consigo entender. Pureza imaculada, eu acho que é meio redundante, porque mácula é sujo, imaculado é não sujo.
seria pureza, né? Então, quando a gente fala em santidade separado, a ideia que tem é que, porque nós vivemos num ambiente onde o pecado tomou conta de tudo, todas as coisas, né? A morte é uma evidência de que há algo de muito, mas muito errado na humanidade. A morte de Cristo, para mim, é dizer o seguinte: olha, nós fizemos uma ofensa muito grande contra Deus, uma ofensa pavorosa, a ponto de Deus se sacrificar para que pecadores pudessem ser salvos. Então, este pecado é uma coisa gravíssima. Então, a santidade, quando ela diz, olha, Deus é separado do que nós conhecemos, representa para mim uma característica muito grande de dizer o seguinte: tudo que eu conheço, todas as virtudes que existem, todos os méritos que existem, estão completamente errados. Eu preciso conhecer praticamente a Deus, porque eu vou ter uma ideia em sombras ainda do que é santidade. Então, pureza imaculada, eu não poderia afirmar pureza imaculada, mas o que eu digo é que Deus é completamente separado do que a gente entende por bem-estar, por amor, por vida, por cuidado, né? Então, quando a Bíblia diz que ele enxugará toda lágrima nossa, e quando diz que não haverá mais nem choro, nem morte, nem pecado, eu fico tentando imaginar como é que vai ser esse mundo. É uma coisa tão impensável para mim, você chegar e dizer assim, olha, nós vamos viver num mundo onde não existe a maldade, não existe a fofoca, não existe as conversinhas, entendeu? Onde os desejos, as ambições são coletivas, né? Então, quando eu vejo Deus punindo o mundo com a Covid, eu digo, este mundo tem uma coisa muito errada. E saber que Deus é separado deste mundo e que Ele ama as pessoas. Então, eu não sei se eu poderia se também, eu não sei, João Marcos, eu não sei. A santidade em nós, ela tem dois movimentos, mas em nós, que é de separação e dedicação, né? Então, esses dois movimentos eu sei que a santidade bíblica, ela afirma que é isto. Se eu só me separo, é ascetismo. Se eu só me dedico, é religião. Então, ela precisa que eu me separe do mundo e que eu me dedique a Deus. Então, a santidade em nós, ela tem esse componente porque ela é um atributo comunicado por Deus e se reporta à santidade absoluta de Deus. Mas eu não estou discordando de ti, eu só estou não entendendo bem o que seria a pureza imaculada. Depois, se tu quiseres, tu pode colocar lá no grupo o seminário, nosso grupo do WhatsApp, tu pode colocar esse conceito de imaculado e pode ser exatamente o que tu estás falando, pode ser absolutamente verdadeiro também. Tá bom? Mas podem fazer perguntas e que todo mundo na igreja sabe que eu tenho uma especialidade. Aquelas perguntas a resposta que eu não sei é minha especialidade. Tá bom? Então, a bondade de Deus é isso. Deus é absolutamente bondoso e Ele coloca as suas criaturas de uma forma bondosa para que nós possamos engrandecê-lo. Bom? Agora vem algo que é muito interessante, que é graça.
Eu vou ensinar uma coisa, até que eu já discuti uma vez, que não é muito certo, mas é a graça geral. A gente vai verificar depois. Todo mundo diz que graça é favor imerecido. É verdade, mas isso é só um pedaço da graça. E esse pedaço é porque a gente vê a graça do ponto de vista nosso. Favor imerecido nosso. Mas a graça é um atributo de Deus. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Então, a graça é algo muito, muito maior. Eu entendo que ela é um favor imerecido, mas do ponto de vista de Deus, ela é de onde fluem todas as manifestações de Deus em relação a gente. A graça, o evangelho é pregado por meio da graça. Nós somos regenerados por causa da graça. Nós somos unidos a Cristo por causa da graça. Nós cremos por causa da graça. Nós não perdemos a salvação por causa da graça. Nós temos esperança por causa da graça. Deus virá nos buscar porque Ele é gracioso. Ele cumpre todas as promessas por causa da graça. Então, da graça em Deus é onde flui todo o projeto de relacionamento conosco. Ninguém tem um relacionamento de tanta graciosidade com outra pessoa como Deus tem conosco. Ninguém é tão gracioso. Porque mesmo a gente sendo crente, mesmo a gente tendo até uma vida de leitura, uma vida devocional razoável, a gente tentando se manter incontaminado do mundo, mesmo assim, é preciso que nós entendamos que o que sustenta o nosso relacionamento com Deus é Deus e não nós. O grande equívoco das religiões é conferir ao homem a capacidade de se sustentar diante de Deus. Tem uma música que ela é muito cantada, que é até meio engraçada a música. É uma tragédia, mas é engraçada. Aquele segura na mão de Deus e vai. Essa música, ela transfere para a pessoa segurar na mão de Deus. Olha, segura, vai na tua força e vai. Então, do ponto de vista bíblico, essa música, eu não vou dizer blasfêmia, mas é uma heresia, ela é indevida, ela é mal feita, ela é anticristã, ela é tudo que se pode colocar de desastre nessa música, né? Porque o que nos sustém é a graça de Deus, né? Ela é quem nos faz viver a vida e ter esperança que nós não somos capazes de manter por um minuto, né? Eu vou contar uma experiência muitos anos atrás. Eu trabalhava no Banco do Estado do Amazonas, na área de computação, e tinha um rapaz lá que ele era Jonas, com todo... Perdão, Jonas, eu não vou dizer a denominação dele, mas estou pedindo perdão do Jonas. Então, ele, uma vez, ele estava... Eu gostava de ficar com ele porque ele, além de ser uma pessoa de ótimo caráter, ele, como ele era muito mais antigo na fé que eu,
eu gostava de ficar ouvindo o que ele dizia a respeito de Deus. Isso durou pouco tempo também. Uma vez ele falou que ele um dia saiu da igreja e ele notou que ele estava sem Deus no mundo. Foi uma experiência para ele muito difícil. Imagina você estar sem Deus no mundo. Então, mesmo o ímpio, mesmo a pessoa mais miserável do mundo, ele ainda conta com a presença de Deus. Experimentar a ausência de Deus é o estado final de todas as pessoas do mundo que rejeitam o Evangelho. Então, essa experiência ninguém tem até o momento. Então, a graça, tem um texto em Efésios, que são textos riquíssimos, né? De Efésios 1. Então, ele diz que a graça é quem sustenta a vida, a bondade de Deus, a graciosidade de Deus, né? Tá. Então, a graça salvadora, que é chamada também de graça especial, não é isso? Graça especial. Por que ela é especial? Porque para fazer uma separação entre a graça que salva e a graça destinada para a manutenção da vida, né? Então, chama de graça geral. Então, a característica da graça é que, como eu falei antes, pela graça de Deus, esse ato gracioso de Deus, é que todo o plano da salvação, a aplicação do plano da salvação, toda em nossas vidas, é por causa da graça de Deus. Então, desde do Evangelho, estou falando já do ponto de vista de Jesus Cristo ter subido aos céus. Desde do Evangelho, a proclamação do Evangelho. E tem outras coisas que são interessantes na graça, é que, mesmo que nós fôssemos absolutamente livres, o fato de nós um dia termos ouvido o Evangelho, alguém ter pregado o Evangelho para a gente, era um ato gracioso de Deus. Todas as vezes que nós poderíamos ter morrido antes do Evangelho nos alcançar, foi um ato gracioso de Deus. Então, a graça salvadora, ela é um ato que se estende à preservação nossa, né? E tem o texto de Efésios, que é um texto clássico, né? O João está perguntando, nossa santidade, separação e dedicação, muito boa explicação para a nossa santificação. Obrigado, João. Obrigado. Mas é isso mesmo. As pessoas, às vezes, vou voltar um pouquinho aqui para que eu não tinha visto esse comentário, as pessoas, às vezes, acreditam que a nossa santificação é um ato que Deus nos separou. Então, eu não vou mais cortar o cabelo, não vou mais, as mulheres não podem mais fazer nada, tem que não pode se pintar, eu uso óculos, não posso mais nem usar óculos, sabe? É a separação do mundo. E não é isso a separação. A Bíblia diz, habita no mundo, mas alimenta-te da palavra. Alimenta-te da verdade. Então, a santificação, ela exige algo que é conhecer a Deus. Prosseguir conhecendo a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você confere a sua insignificância, a sua maldade, e mais você abre mão das suas convicções, abre mão das suas verdades, e você começa a transferir para você aquilo que você não tinha. Você não vai ficar mais inteligente, mais isso, aquilo, outro, não. O que vai acontecer é que os atributos que Deus comunicou,
eles começam a ter um funcionamento, nem se posso usar esse termo funcionamento, eles começam a ter um exercício desses atributos mais semelhantes ao filho. A gente começa a entender o que é obediência. Sabe? A gente começa a entender que esta obediência que Deus nos cobra, que Deus nos capacitou, ela passa a ser prazer na vida do crente. Você vencer as tentações e depois de vencer a tentação, você ter prazer de ter feito isto e saber que quem fez isto não foi você, sozinho. Saber que quem fez isto foi a ação graciosa de Deus e a iluminação do Espírito, que se renova a cada dia, produzindo um novo homem. Mas voltando então para a graça, né? A Bíblia diz em Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é um exercício, não estou falando de origem, exercício. De quem? De Deus ou meu? Vocês podem colocar aqui, um pouquinho. Falei muito, garganta de gardeu. A fé é um exercício de Deus ou meu? Vocês podem colocar aí, por favor. Eu acho que vocês colocaram já porque demora um pouquinho para chegar aqui. Eu vou esperar só um pouquinho. Tá, então vamos. Quando chegar, parte acertou, parte errou. Acredito que parte toda vai acertar. O exercício da fé, não a origem da fé é de Deus. O exercício da fé é nosso. Então o texto diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. É isso? Então, a nossa fé, ela foi o meio de nos unir à salvação. Mas ele diz pela graça. Então, o exercício é meu e a fé é de Deus. A fé é de Deus do ponto de vista da produção da fé. A natureza da fé é divina. Isso. Deus não precisa ter fé, né? Porque graça se sabe que é de Deus. Ou se diz que, olha, a fé é do homem, mas a graça é de Deus. Mas se a fé é do homem, Paulo vai e diz, logo depois, não por obras para que ninguém se glorie. Se a fé fosse um atributo pessoal meu, não faz sentido Paulo dizer que não é por obras. Então, Deus salva por meio da graça e graciosamente ele nos faz novas criaturas, e essa nova criatura, enquanto estiver neste corpo, ela exercita a fé. Tá ok? Então, a graça, ela é muito maior do que o favor merecido. Tá bom? Como a gente está quase em cima, eu quero passar para... Aqui também diz que ela nos justifica, né? Em Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. A gente, quando lá na frente for ver justificação, nós vamos entender bem isso aqui. Aí, a gente não vai falar de misericórdia, eu vou falar só sobre graça geral. E amanhã, se Deus permitir, muitas pessoas. Eu acho que o momento que a gente vive hoje é um momento de pouquíssimas conversões genuínas. Isso é uma opinião pessoal, né? Mas pouquíssimas conversões genuínas. De onde eu tiro isto? Eu tiro isso pela qualidade das igrejas que mais crescem. Eu tiro isso pela qualidade dos pregadores mais ouvidos. Eu tiro isso porque a Bíblia diz isto.
ela diz que o mundo vai de mal a pior, e quando ela vai qualificar os homens dos últimos tempos, elas colocam pessoas ela coloca pessoas extremamente egoístas e contrárias ao caráter cristão. Então, se ele está recomendando para Timóteo, afasta-te destes, é porque essas pessoas eram próximas de Timóteo. Então, eu acredito que a gente está vivendo um mundo do declínio muito grande. Eu recebi um vídeo hoje do pastor Silas Malafaia, muito revoltado, falando a respeito que estão ocultando números do presidente Bolsonaro. Ele não citou um verso bíblico, é um ecumenismo aberto mesmo. E semana passada eu tinha recebido já aquele vídeo do jejum orientado por um ímpio. E nós estamos vivendo um ecumenismo aberto. Então, a grande religião é a religião que vai dar suporte ao anticristo, já está pronta em nossos dias. Tá bom? Então, o que é a graça geral? A graça geral é o cuidado de Deus para preservar o mundo, porque ele mesmo diz que o mundo está entesourado por fogo. E ele tem pessoas que ele vai resgatar. Né? Eu oro que a colônia de Santo Antônio haja muita conversão. Sabe? E que a gente também, nas suas orações, pelos nossos familiares, que Deus seja misericordioso com eles. Né? Que não permita que eles se convertam enganosamente, mas que sejam verdadeiramente convertidos pelo Senhor. Sabe? Que a gente perceba que existe nessas pessoas uma luz nos olhos dela quando elas se aproximam das coisas de Deus. Né? O que a gente está presenciando como qualidade de crente dos últimos dias é uma coisa muito, muito questionável. Então, eu acredito que a igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando os salvos em Cristo Jesus, reunidos em igreja local, eu não estou falando das seitas, estou falando dos salvos. É como se, eu usei esse exemplo, é um exemplo meio dramático meu. É como se vai vir o dilúvio, não é isso? Deus fechou a porta da arca e o dilúvio só veio 7 dias depois. Então, é um exagero o meu exemplo, mas é como se Deus tivesse fechado a porta da arca e agora ele está só trazendo o dilúvio. E as pessoas lá fora, elas continuam casando-se, dando em casamento, comendo e bebendo. Tá bom, meus amados? Eu tenho mais 2 minutos, mas eu vou orar. E amanhã, se Deus quiser, nós voltaremos com a misericórdia de Deus. Tá? Como sempre eu aviso, irmãos, quem quiser discutir um pouco mais, eu fico à disposição de vocês lá no grupo seminário, nosso grupo de WhatsApp, o seminário, tá bom? Deus nos abençoe e uma gratidão enorme de vocês terem estado aqui hoje e a gente poder compartilhar das grandezas do nosso Deus. Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Deus amado, muito obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor permite que nós estejamos juntos. Abre, Deus, os nossos corações, dá-nos, Senhor Deus, entendimento, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos faça lembrar e nos faça cada vez mais, Senhor Deus, ficarmos convictos que só o Senhor é Deus. Abençoa Teu povo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Tchau, irmãos.